seria feito entre ele e a própria criança. Bom, vamos conversar agora com a psicóloga Alice Santos para entender esse tipo de relacionamento. Uma pessoa que estupra uma criança de 11 anos de idade, como esse caso de Cruz das Armas, mas que na mente dele está uma paixão, um amor e até a possibilidade de casar com essa criança, com essa pessoa. Como é que fica dentro da área da psicologia essa explicação, Alice? Nós temos algumas possibilidades para elencar em relação a esses casos, né? O sujeito, o indivíduo, o agressor, né, ele pode ter algum tipo de transtorno, inclusive o transtorno parafílico, mas para além dessa questão psicológica do que o sujeito teria, do que o agressor teria, é importante a gente mencionar, Sabrina, como você já alertou, que é crime, né? Não existe possibilidade de namoro, de relacionamento entre adulto e criança. Criança não tem capacidade civil para consentir com esse tipo de relação, com esse tipo de suposto namoro, e é por isso que a gente precisa alertar, inclusive, as famílias, Sabrina, porque muitas vezes isso é levado em tom de brincadeira, né? Então a gente diz, a criança, a pequena está namorando com fulano, o pequeno está namorando com fulana, criança não namora, criança não mantém esse tipo de relação. Isso pode ser, inclusive, uma porta aberta para esse tipo de situação, para esse tipo de crime. Nesse caso, quando você fala um pouquinho sobre os familiares, né, que acabam realmente em tom de brincadeira, qual é a orientação para a mãe, para a avó, que nesse caso a criança morava com a avó, como é que fica o instrumento de fiscalização até mesmo e de orientação para dentro de casa junto com a criança? O que é que os familiares devem fazer? O lema, Sabrina, é educar para proteger. Normalmente, quando a gente fala de educação sexual, as pessoas acabam deturpando o tema e compreendem isso como ensinar a prática do ato sexual. Quando a gente fala de educação sexual, a gente está falando de alerta. Ensinar a criança que existem partes íntimas que são privadas dela, que outras pessoas não podem tocar. Isso, inclusive, a gente deve ensinar a crianças pequenas, na idade mais precoce possível, quando elas estiverem ganhando esse discernimento, para que futuramente, principalmente, Sabrina, quando a gente fala de pessoas do ambiente familiar, né, quando a gente pensa nesses casos de estupros, mais de 70% dos casos são de pessoas dentro do ambiente familiar, são de parentes. Então, para que a criança não compreenda de forma errônea que aquele toque é um toque de amor, é um toque de carinho, não deve ser, e é responsabilidade da família ensinar a criança a discernir isso e assim, da forma que for possível para ela, se defender desse tipo de violência. Eu sei que é um tema difícil, é um tema complicado, mas precisamos falar sobre isso. A mente de um pedófilo, de um homem, um abusador, que gosta, que tem atração pela questão de crianças, né? Pela formação física ali de uma criança, um menino ou uma menina. Como é que funciona a mente? O que é que a psicologia explica para esse tipo de comportamento? Como eu falei anteriormente, o mais comum quando a gente fala de transtornos é o transtorno parafílico, que é quando o indivíduo, né, o adulto, tem esse tipo de desejo de atração sexual por crianças, né, que configura crime, e é algo que na nossa sociedade a gente acaba esquecendo e aí associa muito à loucura, à doença. Então é muito comum associar esse tipo de crime à loucura, à falta de discernimento, e as pessoas dizem, é porque fulano é louco, o crime foi cometido por um louco. Então talvez seja a nossa responsabilidade, Sabrina, pensar um pouco sobre o que a gente quer dizer quando a gente fala de loucura e compreender mais, mesmo que não seja profissional de saúde, mesmo que não seja da psicologia, compreender aquele ato como algo que deve ser punido, deve ser reprovável e pode ser prevenido com essas medidas que eu falei anteriormente, através da orientação e da educação. Só para a gente finalizar nesse caso, como é que funciona a mente agora da pessoa que foi abusada, da criança? Porque, no caso, no depoimento desse Cruz das Armas, a criança chegou a confirmar o mesmo depoimento do agressor, do violentador de 35 anos. O que ele pode ter feito e como é que funcionou a mente dela para ela confirmar o que ele disse? Então, ela tinha 11 anos, né? Então ela já tinha uma capacidade de identificar que aquilo dali possivelmente era uma situação inapropriada, inclusive ela confirma isso. É importante a gente pensar, Sabrina, principalmente nas sequelas que isso vai ficar, que esse episódio vai deixar, na verdade, na mente, no corpo e no próprio psicológico dessa criança. Então, possivelmente é uma criança que vai necessitar de um acompanhamento psicológico. É uma criança que pode, inclusive, passar por uma situação de se culpabilizar, isso é muito comum. Então, muitas vezes a vítima diz, foi culpa minha, eu errei. Na verdade, a culpa nunca é da vítima, né? A gente não pode endossar esse tipo de discurso. Nós temos que ser firmes e lutar pela punição, né, do agressor de fato e cuidar da saúde mental dessa criança, né? E deixo o alerta já, Sabrina, a qualquer tipo de sinal de abuso, situação de abuso, Disque 100, Disque 190 e garanta um atendimento psicológico para a saúde mental dessa vítima.
É como a psicóloga falou, né? É um tema difícil, que não é fácil ministrar aula sobre isso, porque em alguns casos pode subentender que você, abre aspas, quem está ministrando, pode aguçar a sexualidade do adolescente. Eu acho o contrário. Eu acho que quanto melhor prevenir, quanto melhor divulgar, a pessoa pensa 10 vezes antes de ter algo errado. Então, uma pessoa pilotando uma moto, dos perigos do trânsito. Não é a moto que é perigosa, o trânsito que é perigoso. E olha, fulano, tu vai pilotar assim, cuidado assim, assim, assim. Toma essa dica, faça isso, não é? Aí a pessoa tem o poder de escolher, mas se você não tem esse, talvez para a cabeça dessa criança, porque tem crianças de 11 anos que tem corpo já de adulto, mas a mente é de criança. Não é? Hoje, muitas meninas e meninos com 11 anos já estão verdadeiros adultos, assim, de corpo, né? De físico.